Gente, existe uma grande diferença entre preço e entre valor, né? Eu vou explicar isso para vocês por quê? Para que vocês consigam ter uma compreensão, certo? Mais abrangente sobre esse tema, tá? Quando a gente fala de preço, preço tem a ver com a quantificação do meu serviço, tá? O quanto eu quantifico o meu serviço, incluindo custos e lucro que eu preciso ter. Isso é preço, tá? Quando eu falo de valor, valor já é outra coisa completamente diferente, tá? Valor é o quanto é percebido, né, pelos outros, o poder de transformação que o meu serviço ele pode gerar na vida da pessoa. Então, o valor, gente, ele é muito mais importante do que o preço, tá? Preço, ele é o custo, o investimento que o seu cliente ele vai pagar pelo seu serviço. Só que o valor é o que ele realmente vai receber em troca, tá? Então, sempre que a gente falar de valor, a gente vai associar isso à transformação, à solução. O valor é o quanto o cliente ele vai perceber que você realmente pode ajudar ele a resolver o problema dele, tá? Então, a gente vê essa grande diferença, né? Porque alguns de vocês trazem esse receio de como é que eu vou comunicar o preço da minha sessão, né, do meu serviço, quando o cliente ele entra em contato, será que eu falo logo, né, o preço da sessão logo de cara? Como é que eu faço para comunicar isso sem que as pessoas sumam, sem que depois que eu falo o preço a pessoa esqueça e não queira mais, né, o meu serviço? E o que acontece? É justamente porque o mais importante, o que a pessoa realmente ela precisa ter uma compreensão é a respeito do valor do teu trabalho, né? Da transformação que você pode gerar na vida daquela pessoa. E ela precisa saber se você realmente é capaz de ajudar ela a resolver o problema que ela está vivendo, né? Ou então a pelo menos melhorar aquela dor que ela está sentindo, amenizar aquilo, tá? E isso a pessoa ela só vai conseguir entender se ela conseguir ter uma percepção de valor a respeito do nosso trabalho, certo? E aí vocês vão entender que tem como a gente comunicar isso, tá? Mas tudo é uma construção. Então, muitas vezes, quando uma pessoa ela entra em contato com você para saber o preço da sua consulta, é importante antes você ir construindo essa percepção de valor com ela, né? Então, sempre eu falo, gente, é preciso construir primeiro uma conexão, entender o que aquela pessoa precisa, tá? Ouvi-la para que você comece depois a comunicar o quanto o teu trabalho ele realmente é importante, o quanto pode ajudar aquela pessoa para que ela vá construindo essa percepção de valor. E a gente faz essa construção em toda a nossa comunicação, não só naquele momento, mas existe toda uma jornada que aquela pessoa vai percorrer para poder chegar até você. E essa jornada dela, né, até chegar a você e o seu serviço, ela precisa entender que existe ali todo um valor por trás, né? Ela precisa entender que você é uma pessoa, um profissional que realmente vai ter um serviço ali de valor, capaz de transformar algo na vida dela, capaz de amenizar aquela dor que tanto incomoda, certo? Até aqui, gente, ficou claro para vocês? Ficou clara essa diferença entre preço e valor, tá? Como eu falei, preço é a quantificação do seu serviço, né? Que envolve os custos e o lucro.
mas o valor é o quanto as pessoas percebem, certo? Que o seu serviço ele pode realmente transformar a vida delas, pode geralmente trazer algum benefício, né, transformador para elas, tá certo? É muito importante você entender isso, tá? E aí, gente, onde é que está a grande questão? A grande questão é porque nem sempre, tá? O cliente ele vai ter uma percepção de valor sobre o seu serviço. Eu acho que é isso que mais talvez incomoda em vocês, né? Talvez foi por isso que esse tema foi sugerido, porque de fato nem sempre as pessoas elas percebem, né? Às vezes pode ser que eu reconheça, né, que o seu trabalho ele tem um valor imensurável, que quando você for comunicar o preço do seu serviço, eu acho, nossa, que barato, né? Mas por quê? Porque eu já consigo ter uma percepção do valor que você pode gerar na minha vida, tá? Então, às vezes, quando eu percebo que aquele profissional, o trabalho dele tem um valor muito grande para mim, né? Isso significa que quando ele comunicar um preço, digamos, a minha sessão é R$300, só que a percepção de valor que eu tenho daquele profissional é tão grande que eu ainda acho que é barato, entendeu? Como o contrário também acontece, né? Muitas vezes, se o cliente ele não tem uma percepção de valor sobre o seu trabalho, pode ser que você comunique o preço, que é R$100, e a pessoa ainda ache caro, porque ela não entendeu, ela não compreendeu o valor que o seu trabalho pode gerar na vida dela. Significa que aquela pessoa ela ainda não construiu uma percepção de valor, tá? Que ela não desenvolveu isso. E que ela precisa desenvolver essa percepção, que é onde está o grande problema, né? A grande dificuldade de nós psicólogos, né? Nós psicólogos, a gente sabe que o nosso trabalho ele pode gerar uma transformação enorme na vida das pessoas. A gente sabe que a psicoterapia ela ajuda a amenizar o sofrimento daquela pessoa que está passando por um episódio depressivo, que ela está com sintomas de ansiedade, que aquela pessoa ela não sabe para onde ir na carreira dela. Ela está perdida. E a gente sabe que a psicologia ela tem ferramentas que podem sim ajudar aquela pessoa a melhorar, a alcançar a qualidade de vida, a se sentir com a autoestima melhor, a diminuir os sintomas da ansiedade. A gente sabe que a gente pode ajudar pessoas a alavancarem a carreira delas, mas muitas vezes a gente não sabe construir essa percepção de valor nas pessoas, nos clientes, né? A gente sabe que é importante, que gera transformação, mas a gente não sabe comunicar para que as pessoas entendam que realmente o teu trabalho ele vai gerar transformações imensas na vida daquela pessoa, tá? E eu acho que essa é a grande questão que nós psicólogos precisamos aprender a desenvolver. Porque a gente sabe o valor do nosso trabalho, mas a gente não sabe como comunicar, tá? E essa construção dessa percepção de valor nas pessoas que vão procurar o teu serviço, ela precisa ser feita, tá? Anotem aí, através do seu posicionamento. E a gente já teve algumas aulas aqui sobre isso, tá? Anotem aí, eu vou falar de novo para vocês, eu vou repetir. Peguem aí um caderninho, um papel, uma caneta e anotem para que isso fique gravado, fixado na mente de vocês, tá? Por que que muitas vezes o cliente ele não tem essa percepção de valor, tá? Anotem. É porque justamente, gente, a construção dessa percepção de valor no outro, ela precisa ser feita através do seu posicionamento, né? O que é o posicionamento? É o seu lugar no mercado, tá? É como as pessoas elas vão lembrar de você,
É como elas vão associar você àquela transformação, tá certo? Anotaram? Coloquem aí, sim ou não. Vou ler aqui o que a Cristina colocou. Grande parte das pessoas observam justamente o investimento financeiro, o quanto aquilo vai custar ela e não como aquilo pode auxiliá-la. Esse é o grande problema, porque a maioria das pessoas elas ficam presas no custo que elas vão ter, tá? Ah, mas a terapia custa caro. Ah, mas o curso da fulana de tal tá muito caro. Ah, mas eu acho que a mentoria da psicóloga tal, nossa, tá muito caro, é um investimento muito alto. Mas aí é que tá. A gente precisa construir uma percepção de valor. Por quê? Porque sempre vai estar caro. Sempre vai ter um custo. Mas você precisa começar, né, a fazer as pessoas perceberem o quê? Gente, o quanto vale o custo de eu permanecer desse jeito que eu tô hoje? Se eu for avaliar o custo de eu me manter, digamos, com adoecimento psicológico, é muito maior do que o investimento que eu vou fazer para eu conseguir melhorar, né? Porque esse investimento ele vai ser por curto prazo, tá? Eu vou ter um período onde eu vou trabalhar todas as minhas dificuldades, mas eu vou conseguir evoluir, eu vou conseguir ter transformações na minha vida. Mas me manter muitas vezes numa situação, sei lá, adoecedora, ou numa situação que eu estou estagnada, quando a gente pensa assim, em questão de carreira, eu estou numa situação que eu não consigo ter clientes. Não consigo ter clientes. E eu quero aprender a como fazer isso. Se eu nunca investir, eu nunca vou descobrir como. E aí realmente eu nunca vou sair daquele lugar. Na psicoterapia a mesma coisa. Se eu nunca investir no meu processo terapêutico, eu nunca vou alcançar transformações. E isso vai continuar trazendo muito mais custo para a minha vida, né? Porque é muito mais custoso você permanecer com aquela dor. E é isso que a gente precisa começar a aprender a comunicar, tá? Para as pessoas. Que a transformação que elas vão ter na vida delas é muito maior. É muito maior do que o investimento que elas vão fazer, tá? E o investimento, ele gera transformação. O investimento, ele não gera só um custo, ele não é um custo que não vai ter um retorno. Vai ter um retorno. E esse retorno é uma transformação na sua vida, tá? E é isso que a gente precisa aprender a comunicar, né? Porque a gente sabe, só que a gente não comunica, tá? E aí vamos pensar assim, uma coisa aqui pra gente pensar. Como é que o cliente, ele vai saber, tá? O valor do seu trabalho se ele não ouvir falar dele? Ou se ele não conhecer o que o seu trabalho pode mudar na vida deles? Como é que o cliente vai saber? O que vocês acham? É possível? Sim ou não? Respondam aí para mim. Como é que o cliente, né? Ele vai saber se ele não ouvir falar. É possível o cliente saber o valor do seu trabalho sem escutar falar dele, sem conhecer a transformação que você pode gerar? O que vocês acham? Podem colocar aí nos comentários, tá, gente? Acho que demora um pouquinho às vezes aqui para subir, mas eu vou olhar, tá? Então, assim, geralmente, né, a gente lida dentro da psicologia, com várias objeções, dificuldades, por quê?
Porque geralmente a gente tem muito mito, né? Mitos e tabus distorcidos sobre a psicologia. E a gente precisa ir rompendo, né? Essas contradições. A gente tem algumas crenças aí distorcidas, né? De que psicologia é para doido, né? Essas bem clássicas. E assim, é incrível como na atualidade que a gente vive, as pessoas ainda têm, né, esses mitos, esses tabus sobre a psicologia, de que terapia é coisa de doido, de que psicólogo só conversa e não vai me ajudar, eu não preciso de terapia. É incrível, né, como no mundo tão atual a gente ainda tem, infelizmente, esses tabus e que a gente precisa ir rompendo, né? E, de fato, a gente vai precisar ir construindo uma comunicação que faça com que as pessoas entendam que não é bem assim, né? Tá, gente? Tô achando vocês... Vocês estão com fome, gente? Comeram? Vocês já almoçaram? Tô achando vocês um pouco calados hoje, tá? Vão respondendo, gente. Vão interagindo, vão mandando as dúvidas de vocês, né? Então, e aí eu pensei aqui, né? A gente entende que tem todas essas dificuldades, que às vezes é difícil a pessoa ela ter uma percepção de valor sobre o nosso trabalho, que existem mitos, que existem tabus, que as pessoas acham que terapia é caro, essas coisas, tá? Então, como é que a gente pode começar a comunicar esse valor às pessoas, certo? Eu anotei aqui 3 aspectos que vocês precisam definir muito bem, tá? E aí, anotem, tomem nota desses aspectos, certo? Porque isso vai contribuir para a forma como vocês vão comunicar, se vocês realmente vão conseguir fazer isso, tá? Então, assim, os 3 aspectos que vocês precisam saber bem antes de comunicar o valor do trabalho de vocês primeiro de tudo, autoconhecimento, tá? Vocês precisam ter uma convicção sobre a causa de vocês, sobre o propósito de vocês. Porque quando vocês têm isso de forma clara, né? A causa de vocês é o quê? Pelo que vocês lutam, né? Pessoalmente. Pelo que eu, Raquel, como psicóloga, estou lutando. Qual é a minha causa? Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero trabalhar com isso? E o meu propósito é o que eu quero resolver na vida das pessoas. O que eu gosto de resolver? Eu gosto de ajudar pessoas que têm problema de ansiedade a amenizarem o sofrimento delas, tá? Então, quanto mais clareza vocês têm disso, da causa e do propósito de vocês, mais fácil vai se tornando a forma de comunicar esse valor para as pessoas. Segundo aspecto que vocês precisam definir bem. Vocês precisam ir construindo uma marca bem posicionada no mercado, certo? Como é que você quer que as pessoas te conheçam? O que você quer que as pessoas falem sobre você, tá? Sobre o teu trabalho? Como é que você quer ser lembrado pelos outros? Isso também vai gerando uma percepção de valor nas pessoas, tá? Porque as pessoas vão falar de você, vão lembrar de você, do seu trabalho. E terceiro aspecto que vocês precisam ter bem definido é a proposta de valor de vocês, tá? Você vai sim comunicar isso pelo WhatsApp, Bruna. Vou já falar como, tá? Qual a proposta de valor de vocês certo? A transformação que o seu serviço vai gerar na vida das pessoas. Como é que vocês podem ajudar elas a melhorar isso, tá? Você entende a dor daquela pessoa, você passa confiança que pode ajudar ela, então você precisa ter uma proposta de valor clara, tá? As pessoas, elas buscam alguém que vá amenizar
o que elas estão vivendo, que gera sofrimento na vida delas. E você precisa comunicar que é esse alguém, que é esse profissional, que do seu jeito, com a sua personalidade, tá? Você vai conseguir ajudar essa pessoa. E você precisa ter convicção do valor do teu trabalho. Eu vou dar aqui o meu exemplo, por exemplo. Eu sei que a minha causa, pelo que eu luto, tá? Eu luto pela minha liberdade financeira através do meu trabalho, certo? E o meu propósito é ajudar vocês que são psicólogos a viverem bem da psicologia de uma maneira empreendedora, tá? Eu quero ajudar vocês a alcançar isso, certo? E eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que pode ajudá-las a crescer na carreira dentro da psicologia, tá? E a minha proposta de valor é o quê? Que eu acredito que o meu trabalho pode ajudar vocês a construir uma carreira mais sólida, tá? No consultório e, para além dele, trazendo também liberdade financeira para vocês, certo? E quando eu tenho isso de forma clara, eu consigo construir toda uma comunicação que vai fazer as pessoas perceberem o valor do meu trabalho, certo? E aí, como é que a gente faz isso quando aquele cliente entra em contato com a gente pelo WhatsApp? Né? Aí o cliente entra em contato, você é psicóloga, você trabalha com... você atende em algum lugar, qual é o preço da sua consulta? Aí as pessoas perguntam logo isso, né? Porque as pessoas ficam logo fixadas no custo, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Criar primeiro uma conexão com aquela pessoa, né? Perguntar, você já fez psicoterapia antes, né? Você conhece como funciona o processo? Você já ouviu falar de como é um processo terapêutico? Você conhece essa abordagem da psicoterapia, né? Você sabe como é que os psicólogos trabalham com a ansiedade? E aí você pergunta, aí a pessoa ela vai te responder, eu nunca fiz terapia, eu não conheço, não sei como é que uma terapia pode me ajudar. Ou então a pessoa, eu já fiz terapia, mas foi pouco tempo e eu estou pensando em voltar. E aí, conforme a pessoa ela vai te dando as informações, você vai conversando com ela. E aí você vai explicar, né? Olha, a psicoterapia, ela é um processo, né? Eu tô falando assim da psicoterapia de quem trabalha no consultório. Mas pode ser outros serviços, né? Pode ser uma mentoria de carreira, pode ser um curso e tal, tá? Isso se amplia para outros serviços, tá? E aí você vai falar, olha, a psicoterapia, ela funciona dessa forma, é um processo que tem essas etapas, geralmente a gente vai trabalhando as dificuldades do paciente, conforme o paciente ele vai tendo melhoras, a gente vai fazendo isso. A psicoterapia ela é um processo que ela gera essa transformação. Através da psicoterapia, a gente trabalha as questões emocionais da pessoa, a gente vai trabalhar habilidades sociais, a gente vai trabalhar regulação emocional, a gente vai trabalhar para que você aprenda a lidar melhor com as suas emoções, né? Na psicoterapia, existe um processo que vai depender também do movimento do paciente, e aí, à medida que a gente vai construindo isso na terapia, é possível, lembra que a gente não pode dar resultado taxativo para o cliente, mas a gente pode falar o quê? É possível que, à medida que você vai aprendendo a gerir melhor as suas emoções, esses sinais de ansiedade, eles vão diminuindo, e com isso você vai alcançar essa transformação na sua vida, tá? A psicoterapia é um processo muito transformador, e o investimento que você faz nesse processo, ele é muito menor comparado à transformação que você vai ter. E aí você comunica isso para a pessoa. E aí depois que você comunica, aí você fala, o preço da consulta é esse, mas a transformação que você vai alcançar é essa, tá? Então é isso que você vai aprender a comunicar para a pessoa, né? Você vai primeiro se conectar com ela, né? Você vai entender a dificuldade dela. Depois você vai explicar para ela como é que funciona o processo. E depois que você vai
comunicar a transformação que pode gerar na vida dela, e só depois que você vai falar do preço e comparar o preço com o valor que vai ter, que ela vai alcançar. Então, é isso que a gente precisa aprender a fazer, tá? Então, vamos lá. Depois, gente, que vocês construírem tudo isso na cabeça de vocês de uma forma clara, tá? Se vocês, quem não tiver pego os 3 aspectos que eu falei que vocês precisam definir bem para conseguir comunicar o valor de vocês, eu vou deixar a live salva, qualquer coisa vocês assistem de novo, anotem, é importante, tá? Então, depois de você construir bem claro na sua cabeça a sua causa, o seu propósito, né, a sua proposta de valor e, deixa eu ver aqui o outro aspecto, e o seu posicionamento, certo? Depois que você tiver isso bem claro na sua cabeça, você vai fazer toda uma construção da sua comunicação baseada nisso, tá? Você pode, por exemplo, criar uma mensagenzinha com essa construção, né, do seu propósito, de como funciona o seu trabalho, de qual é a transformação que a pessoa vai alcançar, né, que ela pode alcançar. Você pode criar uma mensagenzinha para encaminhar isso para os seus clientes que entram em contato com você. Você pode criar um texto onde você vai colocar na proposta dos seus serviços. Você pode criar um texto onde você vai colocar no seu site. E você pode começar a criar conteúdos dentro da sua rede social, do seu Instagram, que comuniquem essa proposta de valor. Entendeu? Então, toda a sua comunicação, todo o seu posicionamento, ele vai ser construído em cima disso. Do seu propósito, né? Da sua marca e da sua proposta de valor. Do que você quer resolver na vida das pessoas, tá? E aí é toda uma construção, certo? Que você vai trabalhando isso durante todo, né? Toda a construção do teu posicionamento, certo? E aí, gente, a grande diferença que eu sempre falo entre quem consegue, né, gerar esse valor no mercado e quem não consegue é a persistência, tá? Por quê? A gente tem que pensar assim, aquelas pessoas que já são grandes autoridades no mercado, que têm um posicionamento forte, que as pessoas olham para ela e dizem, nossa, o valor do trabalho dessa pessoa é enorme, esse psicólogo é muito bom, realmente o que ele cobra é barato diante do valor que ele entrega. Então, essas pessoas que já são grande autoridade no mercado, é porque elas tiveram paciência de construir e fortalecer a marca dela, tiveram paciência de construir o posicionamento dela. Não é do dia para a noite, gente, é uma construção, é uma comunicação constante, tá? É onde você passa, por onde você vai, você ir deixando a sua marca, você ir mostrando para as pessoas esse valor, tá? Então, esse é o grande segredo, né? É você realmente ir fazendo toda uma construção, tá bom? Que bom, Bruna, que eu esclareci para você. Vai ficar salvo assim, Débora. Gente, então, é isso, tá? Vou só revisar aqui para vocês o que foi falado na aula de hoje, certo? Quem não conseguiu assistir, pode rever, que vai ficar salva, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, aproveita que enquanto eu vou revisando, vocês vão deixando as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Então, o que foi que eu falei? Primeiro, eu falei que existe uma grande diferença entre preço e valor, né? Porque o grande medo é a gente comunicar o preço e as pessoas já saírem correndo. Mas existe uma diferença. Preço é a quantificação do meu serviço, né? Que envolve lucro, custo, né? O custo que o outro percebe. E valor
é a transformação que o seu serviço pode gerar na vida das pessoas, tá? E o valor, ele é mais importante do que o preço, porque o valor, ele carrega a solução, ele carrega a transformação, e o preço não. Por que que algumas pessoas fogem? Porque elas não têm percepção de valor, porque elas só olham para o custo. Elas não percebem o valor que aquilo vai gerar na vida delas. E aí eu falei, vocês precisam construir isso. Vocês precisam gerar essa percepção de valor por meio do quê? Do posicionamento de vocês no mercado, certo? E eu falei, é impossível o cliente perceber isso se você não fala, se você não comunica, certo? Depois, eu expliquei para vocês que existem 3 aspectos que vocês precisam definir muito bem para que as pessoas criem uma percepção de valor a respeito do teu trabalho. Primeiro aspecto, autoconhecimento. Vocês precisam entender qual é a causa e o propósito do trabalho de vocês. Quanto mais clareza, mais fácil você comunicar o valor do teu trabalho. Segundo, você precisa construir uma marca bem posicionada no mercado, que é o quê? Como vocês querem que as pessoas lembrem de vocês. E terceiro, você precisa ter uma proposta de valor clara. O que é a proposta de valor clara? É qual a transformação que o serviço de vocês vai gerar na vida das pessoas, tá? Ou pode ajudá-las a alcançar. E aí, quando você tem esses 3 aspectos bem definidos, vocês vão começar a comunicar melhor isso, seja para um cliente que entra em contato com vocês pelo WhatsApp, seja nas redes sociais, seja no site de vocês vão conseguir comunicar melhor. E eu finalizei falando que tudo isso é uma construção, que vocês precisam persistir, que as pessoas que se tornam grandes autoridades no mercado são porque elas persistem, elas fortalecem a marca delas, elas fortalecem o posicionamento delas. E à medida que você vai fortalecendo isso, mais percepção de valor as pessoas vão tendo sobre o teu trabalho, tá? Bruna, sempre eu falo dessa questão de preço, você ter o seu preço bem definido, porque você tem que ter confiança, certo? Você tem que ter confiança no teu trabalho, tá? E você tem que ter convicção da tua proposta de valor, da transformação que você vai gerar. Então, eu sempre indico as pessoas terem um preço bem definido, né? Tem um preço máximo e um preço mínimo. Sei lá, o meu preço máximo é R$180 e o meu preço mínimo é 150. E você vai negociar dentro desse intervalo de preço que você definiu, tá? E você não... você vai negociar dentro disso, porque se você for ficar diminuindo muito, a pessoa ela vai ter uma percepção de valor totalmente errada de você. Ela vai achar que realmente o teu trabalho não vale aquilo tudo, entendeu? Ela vai achar que realmente o teu trabalho está sempre caro, né? É o que eu falo, a gente precisa ter essa convicção e negociar dentro desse preço. Você pode comunicar, olha, o valor da primeira consulta é esse, mas a gente negocia as demais na sessão presencial. E aí você vai negociar dentro desse intervalo, entendeu? Geralmente é isso que eu indico